No ano passado, em 2023, agentes de segurança no Brasil foram os responsáveis pela morte de 4.025 pessoas. Dessas, 2.782 eram pessoas negras. Os números são do boletim Pele e Alvo e mostram como a violência policial é extremamente seletiva. No Ceará, o número de negros mortos nessas circunstâncias é 8 vezes maior do que o de brancos. O Rio de Janeiro registra a morte de uma pessoa negra a cada 13 horas. Em São Paulo, o número de mortes provocadas pela polícia avançou 21,7%, sendo que 66,3% das vítimas são negras. O número é ainda mais perverso para crianças e adolescentes negras, vítimas preferenciais da violência policial. Entre os 9 estados analisados pelo estudo, 243 mortos por policiais eram crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Diante de um cenário tão adverso para a juventude negra, os movimentos sociais surgem como espaços para fazer o enfrentamento e denunciar também esse modelo de limpeza étnica. Quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com Jonas Pacheco, que é cientista social e coordenador de pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança. Jonas, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente tenha a oportunidade para debater um pouco dessa temática que é tão importante, tão urgente, não só no nosso cotidiano, mas no debate político e público principalmente, né? Sem dúvida, Jonas. E eu acho que a gente pode começar trazendo sobre essa publicação anual da Rede de Observatórios da Segurança. Talvez o principal, né, sobre a análise dos dados de letalidade é que o genocídio de jovens negros continua, né, pensando principalmente na letalidade policial. Primeiro, eu quero te perguntar quais são os dados mais preocupantes que você destaca, se houve um aumento, e também a questão da regionalidade, né? Porque a Bahia é o estado mais letal. Por quê? Principalmente porque a gente está falando de um governo progressista. O que explica isso? De uma maneira geral, como a gente pensa dados mais preocupantes em termos de letalidade policial, todos eles acabam sendo muito gritantes e alarmantes, né? O que a gente tem no nosso mais um relatório anual que a Rede de Observatórios lança, dessa vez agora com 9 estados, compondo regiões norte, com Amazonas e Pará, nordeste com Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí, e o sudeste com Rio de Janeiro e São Paulo. O que a gente vê dentro de algumas dinâmicas, uma coisa que a gente enfoca muito nesse relatório é o primeiro ano dos governadores eleitos, né? Porque a gente tem que as polícias estaduais, que são as autoras dessas ações, são muito suscetíveis e vulneráveis ao discurso político, isso aparece muito nos dados e nessa dinâmica da letalidade policial. São Paulo é um estado que acaba tendo muito essa prerrogativa, que vinha numa sequência de queda bem considerável, com políticas como as body cams e tudo mais, e com a entrada de um novo governo, de uma mudança de discurso, os números de São Paulo passaram a aumentar. A Bahia, hoje, é o estado do Brasil com o maior número de pessoas mortas pelas polícias. Esse dado é muito preocupante, porque já é o segundo ano consecutivo que a Bahia toma esse posto do Rio de Janeiro, que sempre foi um estado muito conhecido pelas políticas de ação de segurança pública baseada no enfrentamento, com muita truculência, muito poder bélico. A Bahia toma essa posição, o que explica um pouco disso é um pouco de uma visão de segurança pública muito pautada justamente no enfrentamento e sob a justificativa do combate ao tráfico de drogas e à guerra às drogas. Então, o que a gente tem na Bahia hoje é uma deflagração de disputas por território, rotas de comércio de drogas. Hoje a Bahia, alguns dados, algumas pesquisas e reportagens dão conta que possui mais de 20 facções distribuídas no território, conflagrado e conseguindo
disputar essas rotas, esses comércios, esses pontos de venda. E, por um lado, a gente tem também um governo dito progressista, mas que, ao mesmo tempo, responde da mesma maneira que outros governos sobre esse tipo de prisma. Mais ação da polícia, mais truculência. Uma coisa que seria interessante era termos ações policiais que conseguissem dar conta de minar o tráfico de drogas sob essa justificativa que é dada, por um viés um pouco menos combativo, mais de inteligência. Então, a apreensão de drogas em grandes quantidades, tirada de circulação de armas da rua, também seria alguns pontos interessantes. Mas a gente tem no Brasil uma cultura de se pensar política pública de segurança única e exclusivamente sendo feita com as polícias. Então, a gente perde de vista toda a complexidade que o problema tem, que o problema requer, e da mesma maneira que ele tem uma complexidade de entendimento, ele requer uma complexidade de soluções. Mas, no geral, a gente tem, mesmo em governos progressistas, uma resposta belicosa por parte das polícias. No final de outubro, até o governo da Bahia teve que se pronunciar sobre homicídios, né, uma chacina também, e dizer que continuava a luta contra facções e tudo mais, mas é fato que é muito comum, né, que aconteçam chacinas na Bahia. Eu gostaria de lembrar também que em São Paulo, a gente teve recentemente a operação chamada de Operação Verão e também Operação Escudo, que na verdade é a mesma operação que foi no litoral, pegou cidades como Santos e Guarujá no litoral paulista, que também o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, diz que é muito comum, que é inevitável, nas palavras dele, claro, que sempre tem efeito colateral nesse tipo de operação. E aí eu te pergunto, Jonas, qual é a política de controle para prevenir chacina policial, né? Porque nesse caso de São Paulo, por exemplo, foi uma retaliação à morte de um policial, e elas costumam ser mais violentas, né? Sim, isso é um episódio muito comum, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro isso acontece o tempo inteiro, em outros estados do Brasil também, na Bahia. Então, quando a gente tem a morte de um policial em operação e em serviço, a gente tende a ter operações de retaliação ou de busca dos autores e coisas desse tipo, só que essas ações acabam sendo mais violentas do que a própria ação originária. Dentro desse ponto, o que a gente tem é que, justamente, discursos políticos, não só do governador Tarcísio, mas também no Rio de Janeiro, que foi um estado que acabou tendo chacinas policiais com um número de vítimas assombroso nos últimos anos, no governo do Cláudio Castro, e o discurso oficial é sempre o mesmo. Não é como se fosse uma coisa inevitável e que esses efeitos colaterais acontecessem. Mas o que a gente vê é que essas ações policiais não diminuem o que eles chamam de tráfico de drogas, e principalmente porque essas ações são muito focalizadas em regiões muito específicas. Então, se a gente pega o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, ou mesmo a Bahia e outros estados monitorados pela rede, a gente tem que a circulação de drogas ela não está restrita a certos territórios, mas um tipo de ação violenta da polícia ela está muito restrita a certos territórios. E o que a gente vê nesses territórios é uma população concentrada majoritariamente negra, e esses alvos são majoritariamente jovens, como os próprios dados oficiais produzidos pelas secretarias de segurança têm mostrado. Então, junto a esse discurso de inevitabilidade do problema, dos efeitos colaterais dessas ações, se cria um cenário de que está tudo muito ruim, então vale a pena, quanto mais força a gente empregar, tá avaliando esses efeitos colaterais, porque não se tem outra solução. Só que algumas experiências nos próprios estados em questão mostram o contrário. São Paulo, alguns anos atrás, vinha mostrando uma queda bem considerável das mortes decorrentes de intervenção policial. Isso não quer dizer que o estado deixou de combater ou de enfrentar o tráfico de drogas, mas tinham-se outras possibilidades, de novo, o uso das bodycams. As bodycams, como um recurso de controle da atividade policial, ela teve um desmonte em São Paulo, então o orçamento das bodycams foi descontinuado, o formato das bodycams foi alterado, então antes as bodycams ficavam ligadas 24 horas, agora tem acionamento manual. Então tudo isso cria condições para que as polícias acabem agindo da maneira como a gente tem visto. No Rio de Janeiro, e a gente tem da mesma maneira,
algumas possibilidades já foram implementadas para redução. O Rio de Janeiro, inclusive, é um estado que vem reduzindo as mortes decorrentes, muito isso por um esforço também da sociedade civil na implementação da DPF via Superior Tribunal Federal, que obriga que o Rio de Janeiro tenha um plano de redução da letalidade e que essas ações policiais elas tenham um controle maior pelo Ministério Público. Então, que a gente tem visto que o Rio de Janeiro, em 2019, bateu seu recorde histórico de mortes pela polícia, com mais de 1.800 mortes. Mais de 1.800 mortes no Rio de Janeiro foram provocadas pela polícia. Um ponto também interessante a de se destacar é que, majoritariamente, essas mortes não possuem investigação e não vão à frente. Então, a polícia diz que as pessoas eram culpadas, a polícia diz que as pessoas eram traficantes, a polícia diz que essas pessoas estavam em confronto, e isso fica por isso mesmo que a investigação é quase nula, né? Então, o Rio de Janeiro, apesar disso tudo, vem experimentando uma queda no número de mortes decorrentes de ações da polícia, muito por conta desse esforço feito por entidades da sociedade civil, implementando essa DPF via Superior Tribunal Federal, que obriga o Estado do Rio de Janeiro a ter planos de redução de letalidade, ter metas consistentes de redução e também ações que monitorem e controlem essas ações policiais. Eu acho fundamental essa sua fala, até porque eu ia justamente perguntar sobre a implementação de política de segurança nesses estados. Se a gente tem exemplos de políticas que funcionam, como, por exemplo, as câmeras nas fardas, porque apesar de ser uma política que funciona, né, e que em São Paulo funcionou, por outro lado, a gente vê outras formas de driblar que são utilizadas, né, pelos agentes. Então, por exemplo, desligar as câmeras, porque existem essas brechas, justamente. Então, é importante que ela exista, mas ela precisa ser regulada de maneira melhor para que ela não possa ser desligada durante as ações, ou enfim. Então, eu queria te ouvir sobre políticas que funcionam e a implementação nos estados e como isso impacta nesses dados, já que vocês têm avaliado anualmente. Sim. Antes de a gente pensar políticas que funcionam, a gente tem que ter em mente que qualquer política de redução de letalidade policial, ela só vai funcionar sob um aspecto político que queira reduzir a letalidade policial. São Paulo é um ótimo exemplo. Você tem a aplicação das bodycams, você tem a aplicação de um orçamento destinado a isso, e aí você consegue uma redução considerável em São Paulo das mortes decorrentes por intervenção policial. Ao mesmo tempo em que a mesma política ainda está implementada, ainda está em vigor, mas com um novo governo, com uma nova intencionalidade, com um discurso mais de enfrentamento, um discurso mais bélico, sobre um aspecto de que muito comumente aparece, de que as polícias não podem mais trabalhar, de que as polícias não podem mais fazer o seu ofício, essas políticas podem ser retroagidas. E isso também é uma característica da política em si. As políticas, os direitos e conquistas adquiridas, elas têm que ser permanentemente defendidas e combatidas, porque contra-ataques virão. Dito isso, o que a gente tem de exemplos que funcionam, né? No Rio de Janeiro, que vem experimentando e já experimentou também outros momentos de queda muito acentuada da morte por intervenção, o Rio de Janeiro, por exemplo, já teve anos na base das 400 mortes. Em 2019 bateu 1.800. Ano passado ficou em 1.871, mas já teve 400 mortes. Então a gente consegue ter, primeiro, de um lado, um arranjo institucional um pouco mais consolidado. Então a gente pensar o sistema de justiça criminal, polícia, sistema prisional, defensoria, Ministério Público, Tribunal de Justiça, esse sistema de justiça criminal funcionando e andando da maneira como seria conveniente, a gente consegue ter um arrefecimento dessas mortes. Porque o Ministério Público, principalmente, ele tem a função constitucional de exercer o controle da atividade policial, o controle externo da atividade policial. Então, ou seja, se as polícias estão cometendo abusos e excessos, cabe ao Ministério Público, na figura, né, desse guardião, desse direito, desse dever constitucional, exercer esse controle. Então, momentos em que o Ministério Público teve uma ação mais efetiva de controlar essas ações policiais, esses números tiveram queda consistente nos anos. Mas, como eu disse, tudo isso fica muito volátil à conjuntura política.
Outra sinalização também que vem apresentando resultados, mas que ainda carece um pouco mais de estudos mais aprofundados, é justamente as body cams, ou as câmeras das fardas dos policiais. E um ponto interessante também é que essas câmeras elas reduzem a letalidade policial e, ao mesmo tempo, pesquisas mostram que os policiais se sentem mais seguros usando as câmeras. Porque as abordagens que a polícia acaba fazendo, o tratamento com a população é diferente quando o policial está com uma câmera. Então, isso tem um duplo efeito. Mas, ao mesmo tempo, não se teve ainda no Brasil um histórico temporal um pouco maior para a gente conseguir aferir como que essas quedas e essas resoluções se sustentam no tempo. São Paulo era um case de sucesso muito falado, mas ao mesmo tempo que também acaba tendo essa política retroagida por um contexto eleitoral, regional bem complexo. Outras alternativas também, que acabam tendo um pouco mais de aceitação, um pouco mais de perpetuação no tempo, são políticas públicas destinadas à prevenção desses tipos de crime. Tá? Então, políticas destinadas, pensadas nesse público-alvo, né, que a gente tem que pensar que essas políticas e essas ações das polícias e dos governos estaduais, eles têm um alvo. E esse alvo é a população negra. Os dados oficiais produzidos pelas próprias polícias mostram que quase 90%, 87% das vítimas mortas pelas polícias são pessoas negras. E isso independe da distribuição populacional. Então, a gente vê que trabalhos de prevenção focados nesse público-alvo, trabalhos de integração institucional do sistema de justiça como um todo, e outras ações pontuais, como o uso das body cams, podem surtir certos efeitos na redução da letalidade policial. Mas repito o que eu disse no início, nada disso tem sustentação no tempo se não se tiver uma vontade política de querer reduzir esses números. Porque justamente você pode implementar a política pública que for, porque ela pode ser descontinuada numa canetada. Eu acho fundamental essa sua fala, porque existe muita resistência institucional, né? Quando você fala de vontade política, Jonas, eu acho que a gente passa, por exemplo, por essas questões, né? A própria responsabilização dentro da polícia. Então, quando a gente tem violações em operações, eu volto a mencionar de novo a Operação Escudo, porque foi uma das mais letais da polícia do estado de São Paulo, que chegou a ser denunciada em organizações de direitos humanos internacionais. A Human Rights Watch foi uma dessas organizações denunciando violações de direitos humanos, diversas pessoas ali na Baixada Santista, a comunidade denunciando violações, que, enfim, ficou por isso mesmo, né? Então, eu acho muito fundamental você colocar esse ponto aqui. E, a partir daí, eu acho que a gente pode pensar em estratégias não só dentro das corporações, que aí eu acho que você explicou muito bem, de forma muito didática, mas como é que a gente sensibiliza a população para isso também, né? As pessoas para o que está acontecendo. Uma coisa que a gente tem que pensar é que, como a maior parte da população que é vitimada pelas polícias é a população negra, a gente tem um componente racial de racismo muito forte dentro Sim. dessas ações. E não é só das ações policiais. A sociedade brasileira se estrutura no seu basear, no seu basilar, no racismo. Tá? Uhum. Então, se a gente for pegar dados de distribuição de renda, dados de acesso à saúde, dados de acesso à justiça, e aí a segurança não é diferente, mercado de trabalho, desemprego, analfabetismo que seja, os negros são os mais negativamente afetados por qualquer desses indicadores. Então, o racismo é um fator estrutural da vida social brasileira. Ele hierarquiza as nossas relações e ele delimita as possibilidades de acesso e não acesso a serviços públicos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. O mais difícil no Brasil é pensar o racismo por essa luz e por esse prisma, e quando a gente vai para a segurança ainda é pior, porque no Brasil pouco se fala da segurança pública como um bem coletivo. A segurança pública no Brasil, ela não é tida como um direito coletivo, como uma forma da gente construir uma sociedade mais segura de uma maneira mais ampla. Então, estudos mostram que sociedades mais seguras, com o número de homicídios mais baixos, elas tendem a ter uma atração econômica maior,
elas tendem a ter índices de educacionais maiores, porque você tem que tiroteios, enfrentamentos e esses tipos de operação fecham escolas, fecham postos de saúde, afetam diretamente a economia da região. Então, para a gente pensar essa sensibilização, como que a gente pensa essa sensibilização por um viés racial? Já que no Brasil, toda e qualquer tentativa de racialização do problema, ele é posto como uma negativa. Seja por um viés de que os problemas do Brasil serão resolvidos com redução da desigualdade socioeconômica e, por tabela, a questão racial se resolve, o que os estudos mostram que não é uma verdade, ou seja pelo racismo como ele se apresenta na segurança pública. E aí, na segurança pública, a gente tem um espectro, muito também por conta do direito brasileiro, que é individualizante. Então, parece que as pessoas estão nessa conjuntura, nessa condição, porque elas querem, elas fizeram uma escolha e elas optaram. Não é tido como um problema justamente de bem coletivo. E aí, uma coisa que se apresenta muito e é difícil de sensibilizar é que você tem um discurso político muito forte no Brasil, que sempre existiu, mas nos últimos anos, principalmente nas últimas eleições de 2018 para cá, ele aparece com muita força e ele vem à luz, ele sai do botequim e toma o debate político para a presidência da República. A questão do bandido bom é bandido morto, de que essas pessoas têm mais é que se ferrar mesmo nos presídios e ter condições desumanas de sobrevivência, esse discurso está muito estritamente imbuído de racismo, porque a gente não vê a criminalidade de outra forma, de outros tipos de crime, sendo tratadas da mesma maneira. E a gente ainda tem um outro ponto. Se a gente for analisar as prisões ilegais, as abordagens ilegais, aí pegando desde a ponta de uma abordagem policial até um julgamento no Tribunal de Justiça feito de maneira errada, a maior parte das pessoas que são legalmente processadas injustamente são pessoas negras. Então não se trata de uma questão individual, não se trata de uma questão de escolha, mas sim de uma questão conjuntural maior, estruturada, sobre o viés racista. Então a gente tem que pensar essa sensibilização não por um viés individual, mas como um bem coletivo. Então, a saúde, o Ministério da Saúde, tem políticas específicas para a população negra, porque essa população acaba tendo a saúde um pouco mais deficitária por questões históricas. O Ministério da Educação tem políticas públicas de ensino da história da África dentro das escolas. A segurança pública não tem isso. A segurança pública ela não tem uma concepção coletiva de sociedade. A gente acaba ficando muito refém de um policial que está sempre na intenção de prender um autor de um suposto crime e de um juiz na outra ponta que está na intenção de julgar esse autor como criminoso ou não, respeitando o rito legal. Sendo que a gente pega dentro do processo de justiça, desde uma abordagem policial, o Rio de Janeiro foi exemplo alguns meses atrás, filhos de diplomatas negros foram abordados na rua com uma truculência absurda justamente pelo fato de serem negros. Verdade. E aí o que o governador diz é que isso é comum, que a abordagem foi feita de maneira correta e tudo mais. Se a gente for pensar os dados de suicídio de policiais, a maioria dos policiais que se suicidam são negros. Porque a polícia do Brasil é a que mais mata, mas também é a que mais morre. Só que, curiosamente, a maior parte da morte dos policiais não é em serviço. É por suicídio, é por condições de trabalho extremas que afetam também os policiais. Então, se a gente for pensar o racismo de uma maneira mais macroestrutural, é justamente esse ponto, é pensar como que a gente se estrutura enquanto sociedade, enquanto uma sociedade democrática que quer pensar segurança para todos, não só para um grupo que supostamente merece e que esse merecimento é uma construção. E dentro dessa construção, a política acaba sendo um grande definidor, como a gente tem visto nos últimos anos nas eleições do Brasil. E Jonas, eu acho que também um ponto importante a se trazer aqui é como você pensa políticas públicas se você não consegue analisar os dados em alguns estados. Então, por exemplo, nesse relatório anual, vocês conseguem fazer o acompanhamento, avaliação em 9 estados. E ainda assim, em estados que se disponibilizam, e eu falo também como jornalista que também precisa ir atrás de secretarias de segurança para
pedir acesso a dados, é muito difícil ter acesso, né? Por mais que existam portais de transparência, é bastante custoso, você tem que, enfim, driblar burocracias, é muito custoso, algo que deveria ser transparente a qualquer pessoa, né? A população de maneira geral. E como é que isso dificulta a formulação de políticas públicas, né? Já que a Secretaria de Segurança, de maneira geral, aqui falando, né, não apontando especificamente algum estado específico, mas em todo o Brasil, não fornecem, por exemplo, bancos de dados padronizados, né? Isso, nem isso existe. Então, como que isso, essa dificuldade na coleta acaba reverberando numa dificuldade de formulação de políticas? Reverbera diretamente, porque para a gente ter uma boa política pública, a gente precisa ter um bom diagnóstico. E um bom diagnóstico, um diagnóstico preciso, ele se faz com dados e levantamento de informações que vão dar subsídio para essa política pública. Uma coisa que a gente vem reparando nos últimos relatórios da rede, o PL-Alvo, é que alguns estados, por exemplo, o Maranhão era um estado que ele não coletava dados de raça e cor das vítimas de morte pela polícia. Esse ano, no caso o último ano, foi o primeiro ano que o Maranhão passou a coletar e disponibilizar dados racializados das vítimas. Tem uma porcentagem de não informados ainda muito alta, mas é natural, porque como é o primeiro ano que o Estado está disponibilizando, é bem natural que isso tenha um não informado muito alto, mas a gente espera que isso venha melhorar com o tempo. Ceará, por exemplo, é um estado que também sempre teve um não informado muito alto, em torno dos 70% de não informados. Esse número melhorou, reduziu para 63%, ainda é muito alto, mas a gente tem visto algumas melhoras, inclusive em termos de transparência de dados, dos estados que a gente monitora e dos relatórios que a gente fez. Esse é o primeiro ano que todos os estados respondem às nossas solicitações dentro do prazo com os dados que a gente solicitou. Então, a gente vê uma certa melhora, e como eu falei, não é porque a gente teve um avanço que isso vai se perpetuar no tempo, é necessário que a gente tenha cada vez mais uma militância em prol dessa transparência, em prol dessa disponibilização, e a rede de observatórios acaba se colocando muito nesse lugar, não só de cobrança e de denúncia da formação de como que se está a transparência dos dados, mas também na produção cidadã de dados, que é um trabalho que a rede faz, porque muitos dados também importantes para a segurança pública e para as políticas públicas não são formulados, não são coletados. Por exemplo, dificilmente você vai ver estados em que as polícias ou as secretarias de segurança tenham contabilizado as operações policiais que foram feitas. Dificilmente você vai ter isso. Sendo que as operações policiais são grandes chamariz, são grande mote das ações, e que você tem a maior parte das mortes decorrentes por intervenção policial. Então, o desafio ainda é muito grande, apesar da gente ver algumas melhoras, alguns apontamentos positivos. Mas, como eu falei, isso não pode se parar no tempo. A gente tem que continuar a nossa militância, a gente tem que continuar o nosso discurso e a nossa luta para que isso venha melhorar, e tenha, como a gente acabou apresentando, algumas melhorias nesse nosso relatório, mas que futuramente isso seja expandido para todo o Brasil. Porque, de fato, fazer política pública sem dados, sem inferência e sem um diagnóstico preciso é muito prejudicial. Jonas, eu quero muito agradecer, não só a sua presença aqui no Em Detalhes, mas também pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E isso sim é um caminho para a gente pensar políticas públicas e efetivamente mudar essas realidades todas. O Jonas Pacheco é cientista social e coordenador de pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança. Obrigada, Jonas. Um abraço e até uma próxima. Eu que agradeço, Gabi, agradeço os que nos escutam. Confira o nosso relatório, está disponibilizado no nosso site da Rede de Observatório de Segurança. Não só esse, mas os anteriores também. É legal ver todos, né, que a gente consegue ver o acompanhamento de como que esses processos vêm mudando, se estruturando ou se cristalizando. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e trazer esse tema que é tão importante para a gente. É uma ótima fonte de pesquisa também, recomendo. Você quer falar o arroba também do observatório? É @Redes de Observatórios da Segurança. A gente está no Instagram, tem o nosso site, tudo disponibilizado lá.
Maravilha. Obrigada, Jonas. Até mais. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço. Quero sempre convidar você para acompanhar o Em Detalhes de segunda a sexta-feira, agradecer pela sua escuta, pela sua presença, para quem nos acompanha em vídeo também. A gente está sempre no YouTube às 10h30 da manhã, você fica agora com o Mercado Investimentos. Na sequência, tem o Rolê ICL e 6 horas da noite tem o ICL Notícias segunda edição. E também você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Obrigada e até a próxima. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós, reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, que dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da revolução.